Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta quinta-feira nós vamos rezar juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, dos versículos 35 ao 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse Evangelho nos mostra duas situações nas quais os discípulos estavam cegos, sem acreditar, sem crer na presença real ali de Jesus. A primeira situação era a situação de medo. Quando aquele sentimento de medo veio e invadiu seus corações, eles se deixaram levar tanto pelo sentimento que eles não conseguiam acreditar naquilo que os sentidos deles diziam, naquilo que eles podiam ver, naquilo que eles podiam tocar. E num ponto logo depois, nós vemos que quando eles são inundados pela alegria de verem Cristo, eles também não conseguem entender, porque o sentimento ele estava tão descontrolado, tão desregulado, que eles não conseguiam compreender aquilo que os sentidos deles diziam. Então nós vemos esses dois contrapontos, ora o medo, ora a alegria. O sentimento, ele nos tira a razão, eles nos tiram a capacidade da reflexão. No final, Jesus fala intelectualmente com eles e eles conseguem entender racionalmente a ressurreição de Cristo. É aqui que nós devemos tomar cuidado. Muitas vezes nós acreditamos somente quando sentimos a presença de Cristo, quando sentimos que Ele está conosco, quando sentimos que a presença dele está ali. Mas essa não é a razão da nossa fé. A nossa fé não é baseada em sentimento. A nossa fé não é baseada naquilo que deixamos de sentir ou sentimos, naquilo que eu vejo, naquilo que eu deixo de ver. A nossa fé é baseada naquilo em que cremos, naquilo que é concreto. Por isso, irmãos,
diante de tantas coisas que tentam nos desnortear, nos tirar o olhar do coração de Cristo, que nós peçamos essa graça de crer não por sentir, mas por compreender. Compreender o que é a ressurreição, compreender o que são as palavras de Cristo para nós. E assim compreendendo, nós sejamos firmes na fé que professamos. Ó Jesus, diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor nos conceda uma vontade firme, alicerçada na fé, na convicção que o Senhor nos dá intelectualmente. Muitas vezes nós sentimos tantas coisas, sentimentos desordenados, sentimentos opostos, sentimentos que surgem sem sabermos de onde. E quando esse sentimento toma conta da nossa vida, nós somos como um barco à deriva. Dai-nos, Senhor, a graça de compreendermos não por sentirmos, mas pela graça da ciência, da sabedoria que o Senhor nos dá, para que mesmo diante das dificuldades, da escuridão, mesmo diante do sofrimento, nós permaneçamos firmes naquilo em que acreditamos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para escuchar su